Em relação à estrutura hospitalar, o que se faz diante de uma catástrofe, qualquer catástrofe que seja? Gente, toda vez que exista algum problema numa região em que tenham vítimas, seres humanos que necessitem atendimento numa região que extrapola a condição de atendimento para essas pessoas, estamos diante de uma catástrofe. Quando, de repente, 50 pessoas ao mesmo tempo necessitam atendimento num local que tenham 10 vagas no hospital, tenha uma ambulância só, estamos diante, do ponto de vista médico, de uma catástrofe. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje com os doutores Fábio Atuy, coloproctologista do Hospital Sírio-Libanês, e Fernando Ganem, cardiologista e diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, a respeito de catástrofes. Eu queria que você falasse em relação à estrutura hospitalar, o que se faz diante de uma catástrofe, qualquer catástrofe que seja. Salim, primeiro, muito obrigado de estar aqui, é um prazer estar aqui com você. É um evento que todo mundo torce para não acontecer. Ele pode ser de causa natural, eu posso ter uma catástrofe interna numa empresa, num hospital, como um acidente, um desabamento, uma explosão, um incêndio. Nesses momentos, as instituições têm que estar preparadas para isso. Em alguns países, fenômenos de catástrofe são muito conhecidos. Países como Estados Unidos, Israel, tem treinamento multidisciplinar para que isso aconteça. Como fazemos isso no Hospital Sírio-Libanês? Nós temos aqui um time de contingência, um time de catástrofe, preparado para atender tanto acidentes internos, e aí isso implica em evacuação dos pacientes, como poder atender acidentes externos. Em situações de catástrofe na cidade, várias entidades são acionadas. A gente tem o SAMU, o GRAU, que é o Grupo de Resgate e Atendimento à Urgência, os bombeiros, a polícia. Várias entidades se unem para poder estar preparada para dar o melhor atendimento. Isso significa diminuir a chance de vítimas ou de danos permanentes. Nós tivemos aqui a experiência em mandar times para o Haiti, por exemplo, no terremoto do Haiti. Tivemos a experiência de organizar a logística de envio de medicamentos e alimentos quando teve a explosão no porto do Líbano. Agora, no terremoto da Turquia, terremoto da Síria, também participamos com outras entidades de como poder contribuir. E mais recentemente, no litoral norte, o que a gente fez para poder acolher. Então, de novo, catástrofe é um evento que a gente torce para que não acontecer. Mas se a equipe e o time estiver preparado, nós temos uma chance de ajudar e salvar vidas. Atendimento tanto do ponto de vista médico, quanto da logística de suprimentos, da cadeia de suprimentos, como do suporte de saúde mental e o suporte social para as pessoas que acabam perdendo tudo muitas vezes. O Ganem comentou a respeito da catástrofe do litoral norte recente no Carnaval. Coincidentemente, o Dr. Fábio Atuy estava na Praia da Baleia. E o Dr. Fábio Atuy foi efetivamente o primeiro médico a prestar atendimento à população que foi vitimada. Dr. Fábio Atuy, obrigado pela presença. Me conta essa história, por favor. Obrigado, Salim, pelo convite. Bom, nós temos algum interesse em cirurgia de emergência, em atendimento de emergência, inclusive catástrofe. Quando a gente teve a oportunidade de estar num local que parece uma surpresa, mas fechou as duas ruas, duas rodovias, não tinha como chegar, então o atendimento todo tinha que ser feito por aquelas pessoas que estavam na baleia naquele momento. Quando a gente tomou a percepção do tamanho do evento, imediatamente o primeiro pensamento de uma pessoa relacionada com uma emergência catástrofe é: onde será que está acontecendo o atendimento das vítimas? E nós nos direcionamos sempre uma igreja, uma escola, um centro comunitário, um aeroporto, lugares amplos que recebem as pessoas convergem para esses lugares. Nós fomos até a Verde Escola, que é uma escola modelo, uma ONG que tem uma escola modelo no sertão da Barra do Saí. E quando a gente chegou lá, a gente teve a surpresa de que nós fomos os primeiros médicos a chegar lá. Tinha um enfermeiro do SAMU de São Bernardo e nós
vimos que o caos estava instalado, porque todo mundo estava indo para lá e ninguém sabia o que fazer. Então, imediatamente, nós começamos a fazer todo o procedimento de catástrofe, que é isolar, saber onde que tem a área quente, que é a área de risco, que pode ter um novo deslizamento, uma nova explosão, da área morna, da área fria, e dentro da área que você vai fazer o atendimento, separar os casos muito graves, aqueles que já faleceram, fazer um morgue, controlar a entrada, separar então em sala vermelha, sala amarela, sala verde. Então, na hora que a gente estava lá trabalhando, e super difícil, porque a gente não tinha material, tivemos que arrombar o posto de saúde para ter material, mas nessa hora começou a aparecer as pessoas que estavam nas outras casas, ou as pessoas que estavam de veraneio, apareceu um ortopedista, começaram a aparecer as pessoas saíram de casa com água, com comida, com colchão, com cobertor. Então é bastante emocionante para a gente, porque a situação era terrível. A gente teve que lavar a fratura com água mineral, não tinha soro. Então tinham 9 casos muito graves que estavam na sala vermelha. Esses 9 casos foram resgatados por helicóptero. Nós tivemos que definir quem ia primeiro, e devo ressaltar que a Secretaria de Estado de Saúde funcionou muito bem, mandou helicóptero, daqui a pouco chegaram os bombeiros, e aí foi tomando controle da situação. No fim do dia a gente tinha evacuado esses 9 casos mais graves, todos evoluíram bem, todos estão vivos, isso dá bastante satisfação pra gente. Uma coisa que está acontecendo, que esse episódio catalisou, aí eu gostaria até que o Ganem complementasse, nós estamos planejando fazer dentro do Sírio-Libanês, além desse preparo todo institucional que o Ganem comentou, é fazer um grupo de voluntários do corpo clínico que estivessem dispostos a, numa situação como essa, doar o seu trabalho e seu empenho. A gente aprendeu um pouquinho na pandemia a quantidade de colegas que se predispuseram a ajudar, de qualquer maneira que fosse. As pessoas nos procuravam para como é que eu posso ajudar da maneira que for. E isso aconteceu agora de novo. Nós temos uma estrutura para atendimento à catástrofe aqui, que envolve equipe multidisciplinar, médicos emergencistas, neurocirurgiões, trauma, enfim, enfermagem, um time sensacional. Um time de saúde mental que dá o suporte para as pessoas, mas isso é voltado para catástrofes relacionadas ao nosso ambiente. A ideia agora é montar um time com aqueles médicos voluntários que estejam sempre de prontidão quando eventos externos acontecerem e quando houver um chamamento para apoio. O sucesso desses times é a coordenação do cuidado. Todo mundo quer ajudar, mas se você não tiver uma regra, um coordenador do comitê de crise, a gente perde potência, perde sinergia. Veio uma ideia muito interessante em montar essa equipe. Essa equipe vai ser constituída de vários médicos, outros profissionais, para que quando a gente tenha, infelizmente, situações que necessitem esse apoio, nós sabermos a quem recorrer e ter uma cadeia de comando para coordenar o cuidado e a gente obter o melhor resultado possível. Nós tivemos a oportunidade, desde aquele antigo acidente do 11 de setembro, de conversar com a equipe médica que fez a coordenação em Nova York. E eu falei, qual foi o trabalho de vocês? Ele falou, foi muito pouco no começo, porque a maioria das pessoas morreram. E quem chegava em pânico. Alguns pacientes chegavam com lesões que eram menos graves, mas a grande maioria faleceu. Então você tem muito pouco para fazer naquela hora. Agora tem uma coisa interessante. As pessoas que dependiam, por exemplo, numa catástrofe igual a nossa, quem dependia, por exemplo, de uma diálise, de um serviço de diálise, não consegue se deslocar e sair de lá. Essa pessoa precisa ir ao hospital 3 vezes por semana. E se ninguém conseguir tirar ela de lá, ela vai sofrer. Isso do ponto de vista de tratamento médico. E a gente está falando ainda de alimentação, de suporte. Nos dias subsequentes à enchente e ao desmoronamento na baleia, tiveram muitos casos de leptospirose, de diarreia, porque a água toda está contaminada. Então, mesmo que quando você tem enchente, você contamina as caixas d'água. Casos de hipertensão, idosos que saíram de sua casa e acabam ficando ao relento e tal, então pneumonia. Teve casos assim. Então, no segundo momento, não era um cirurgião de emergência que era necessário. São as ondas, né, Fábio? Então, a segunda onda. A primeira onda é o trauma agudo. O segundo são os pacientes crônicos que acabam não tendo o seu tratamento ou agravamento da sua doença de base. Claro. De fato, é um tema até triste de se comentar, mas necessário. É importante a mobilização,
É importante institutos, hospitais, como o Hospital Sírio-Libanês e outros co-irmãos aqui de São Paulo e do Brasil se prepararem para possíveis catástrofes. Obrigado, Ganem, por participar. Obrigado a TUI e fico feliz que o Sírio-Libanês está se envolvendo em criar esse grupo de voluntariado para catástrofes e, enfim, eventos dessa natureza. Um abraço. Gente, vocês que assistiram a esse vídeo, se inscrevam no nosso canal para assistir outros vídeos sobre outros temas da medicina.